Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um momento de oração. Antes de orarmos, vamos compartilhar a palavra de Deus que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 21. Gostaria de te pedir, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado pelo YouTube todos os dias quando postarmos o nosso vídeo de oração e também deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Se você quiser, pode deixar o seu pedido de oração. Estaremos colocando o seu nome no livro de oração. Estaremos orando por você. Nos ajude a abençoar mais vidas através da palavra de Deus, compartilhando este vídeo. Amém? Diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando lá de onde você o colocou. Levante, tome o menino e pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao menino. Essa passagem fala de Agar. Agar, ela era escrava de Sara. Sara, esposa de Abraão, primeiro patriarca de Israel. E eles tinham uma promessa de ter um filho. A Bíblia diz que o Senhor prometeu que daria um filho a eles. Só que os anos foram passando, parecia que a promessa estava se demorando a cumprir. Sara, impaciente com aquele tempo, sugere a Abraão que tome sua escrava, Agar, e que tenha com ela um filho para que ela pudesse ser mãe através dela. Abraão faz isso e Agar, então, tem um filho que se chama Ismael. Esse menino vai crescendo, a promessa cumpre agora na vida de Sara, ela tem um filho, e Isaac, né, o filho da promessa, nasce, começa aquela convivência, o atrito vem, Sara então decide que Agar não deveria mais ficar à casa dela, e pede a Abraão que dispersa Agar. Então Abraão fica muito apreensivo, diz a palavra de Deus que Abraão se perturba, ele fica apreensivo, mas Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, faça o que Sara te pediu, porque eu farei o que tem que ser feito. Aí a Bíblia diz que Abraão pega alguns pães e pega água e ele despede Agar, e Agar vai para o deserto com Ismael, o seu filho. Andando ali no deserto, ela então começa a usufruir daquilo que foi levado, da água, do pão, mas aquele alimento acaba, aquela água acaba, Agar não encontra uma direção e ela entra em desespero. Agar fica tão desesperada que ela pensa: Ismael vai morrer, eu não quero ver meu filho morrer. Coloca esse menino longe dela, embaixo de uma sombra, e ali ela se afasta e diz: não quero ver meu filho morrer. Mas a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que o anjo do Senhor apareceu a Agar e ele diz para ela: Agar, o que ele aflige? Por que você está com medo? Deus ouviu o choro do menino de lá onde você o deixou. Tome-o pela mão, porque farei dele uma grande nação, ou um grande povo. E aí o versículo 19 diz: E Deus lhe abriu os olhos, e ela olhou e viu uma fonte que estava diante dela, encheu de água, tomou a água e levou e deu ao menino. O que a Bíblia está nos mostrando? Que Deus abriu os olhos de Agar. Naquele momento de grande desespero, Deus abriu os olhos de Agar. Observe bem que o texto está dizendo aqui que Agar naquele momento, nos mostrando que Agar naquele momento, por ela estar vivendo, né, uma situação de desamparo, uma situação de tristeza, uma situação em que o texto mostra que ela andando pelo deserto, ela estava ali, ela não via saída, ela não via uma solução, ela não via como resolver aquela situação. Agar então, ela está desamparada, ela está desesperada, ela está angustiada e ela não consegue ver uma saída, mas a Bíblia diz: Deus lhe abriu os olhos. Certamente que aquela fonte estava ali. Certamente que havia uma saída, mas Agar não via porque ela estava com seus olhos fechados. Agar não via porque ela estava fechada no desespero, fechada na angústia, fechada na ira, no desamparo, e ela não consegue ver. Muitas das vezes, quando nós estamos fechados num sentimento de dor, num sentimento de angústia, num sentimento de perda, nós não conseguimos ver a saída. Mas a Bíblia diz que Deus vem para abrir os nossos olhos. Deus vem e abre os olhos de Agar. A Bíblia diz: Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, encheu a vasilha, deu ao menino. A fonte que estava lá
certamente ela não enxergava. A saída que está diante de você, talvez você não esteja enxergando. Mas eu quero profetizar através dessa palavra que nós lemos aqui hoje, que Deus vai lhe abrir os olhos, vai lhe mostrar uma saída e vai lhe mostrar o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele diz para Agar, eu tenho, para este menino, eu farei dele um grande povo. Deus está dizendo, Agar, eu tenho um propósito para a vida de Ismael e ele vai se cumprir. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez diante dessa situação de luta, até mesmo no seu ministério, você não consegue ver, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Então permita hoje que Deus abra-lhe os olhos e que você possa se levantar dessa oração e possa enxergar a fonte que Deus está preparando, a saída que já está pronta, que você não vê, que quando você receber essa palavra no seu coração, Deus possa fazer com que você enxergue que Ele está te dando hoje a saída que você precisa. Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Jesus e te clamamos, ó Deus querido. Agar não orou naquele dia, mas nós oramos porque lemos essa palavra e vemos que o Senhor, com tua misericórdia, alcançou a vida de Agar e de Ismael. O Senhor pôde mostrar a ela e lembrar a ela que Ismael tinha uma promessa. O Senhor pode mostrar a ela uma saída através daquela fonte de água. Também, Senhor, nós te clamamos hoje para que através dessa palavra liberada, ela possa cumprir o propósito na vida dessa pessoa que está ouvindo, está recebendo a voz dessa oração. Essa pessoa possa receber, meu Deus, em nome de Jesus, um toque do Senhor para enxergar a saída que ela precisa, para enxergar a fonte que está diante dela. Às vezes no meio da solidão, no meio do desamparo, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da falta, nós não enxergamos a saída, mas o Senhor é aquele que abre nossos olhos. Abre os olhos hoje, ó Deus, dessa pessoa que está ouvindo. Abre os olhos hoje desse que crê e recebe essa oração, para que possa enxergar, ó Deus querido, aquilo que o Senhor já preparou, possa enxergar a tua saída e o teu propósito. Eu oro abençoando todos quantos creem, todos quantos estão ouvindo agora, possa estar, ó Deus, em qualquer canto desta terra, possa receber através do nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa dos céus liberar, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, ó Deus, a resposta que ela precisa para sair desse deserto, como Agar pôde sair e pôde, ó Deus, experimentar a mão do Senhor operando na vida dela e de Ismael, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa pessoa experimente a bênção do Senhor. Nós oramos, ó Deus, e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais o nosso momento de oração.